Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente, hoje com Paula Silvestre e Eduarda Queiroz. Pois é, hoje a Camila. A Camila não pôde estar, também a logística hoje foi diferente, porque nós estamos com dois convidados aqui muito especiais, porque o nosso tema é bem diferenciado e super atual, é mangá. Não é? Quem gosta, se você gosta muito, não pode perder o programa de hoje. Você que está nos escutando, estamos todos caracterizados. Todos, a mesa aqui, o ambiente está top das galáxias. E temos dois convidados, como eu falei, maravilhosos, que vão se apresentar agora. Nosso professor. Boa tarde, gente. Estamos aqui com Paula, com Eduarda. Meu nome é Leconte Coelho. Eu sou professor de psicologia. E acabei que eu enveredei também para pesquisa sobre mangás, animes, esse ambiente, esse universo dos otakus, né? Piada interna. Exatamente. Estou aqui para contribuir com esse papo em mente. É isso aí. E Beatriz Felinto, sou uma mera otaku apenas, consumidora desse lindo, maravilhoso conteúdo. Pois é, apenas não, né? Porque assim, é um mundo maravilhoso, não é? E também aceitou o nosso convite. Muito obrigada, tanto a professora Leconte quanto a Bia. E estamos aqui para entender um pouco esse mundo, né? Eu sou mãe de otaku, é isso que a gente fala, né? Mãe de otaku, mãe de otaku, né? Inclusive, estou aqui com a camiseta dele. E queremos, assim, conhecer mais esse mundo. E o convite com o professor é para ele explicar por que atrai tanto, né, Duda? Isso. O que esse mundo tem de tão diferente que atrai várias gerações, né? Então, vamos começar com o nosso professor. Muito bem. Eu vou, talvez, explicar pela minha própria experiência. Quando eu era criança, não vou falar quando eu era criança, certo? Não vamos entregar aqui, né? Não vamos entregar. Quando eu era criança, a gente já tinha acesso a algum desses produtos. Geralmente eram animes, que são os desenhos animados japoneses, que passavam na TV aberta. Não tinha TV fechada na época, faz muito tempo. E a gente também não tinha acesso aos mangás. Os mangás no Brasil, geralmente, tinha mais na comunidade japonesa, mas aí você tinha que conhecer alguém da comunidade japonesa para poder emprestar, e aí você ia perceber que estava em japonês. Então não tinha como. Era muito difícil, né? Complicado. Era complicado. Então, naquela época, era muito restrito. Era Jaspion? Deixa eu ver se era da minha época. Estou me entregando também. Né? Não sei quem é Jaspion. Pois é. Cri. Jiraiya. Jaspion, Jiraiya, esses filmes, não, mas essas séries. Então, o acesso era mais para a TV aberta e as séries que todo mundo via. Depois é que vieram os mangás. E aí, eu entro na história, né? Então, eu fui fazer psicologia, estudei psicologia ciência, tá? A gente estuda aquilo tudo. Aí, fui pro mestrado e tal. Aí, fui trabalhar em outra cidade, outro estado. E tava lá, fui comprar uma revista, né? Fui na banca, no jornaleiro, comprar uma revista. E tinha uma revista lá sobre o universo otaku. Que interessante, nunca tinha visto isso. Aí quando eu abri a revista, comecei a folhear e vi que o pessoal se vestia, né? De personagens de anime, mangá, que são os cosplayers. Aí via a divulgação de mangás que estavam sendo vendidos no Brasil, traduzidos em português. Aí eu fiquei assim, foi um reencanto. Quando a gente é criança, a gente se encanta por conta da história dos super-heróis. Tá? Isso. E aí foi um reencontro, né? Eu fiquei encantado. Nossa, eu não sabia que tinha essas coisas, nunca imaginava que tinha essas coisas. E não imaginava que o mercado tinha se aberto. Então, eu penso que é um processo cíclico. A cada tempo vem novos produtos diferentes, porque não condiz com a nossa cultura ocidental. A cultura ocidental, geralmente os super-heróis são muito... a vida deles é distanciada da vida normal, comum. Sim. E nos mangás, nos animes, a gente tem o inverso. O herói, o super-herói, ele é como se fosse um ser humano comum. Ele vivencia os mesmos problemas. Isso. Aí talvez isso seja um ponto atrativo que encanta as pessoas. É que nem eu, só que tudo bem, ele é super-herói. Mas fora esse Só tem detalhe, o que a mais aí? Um quezinho simples. assim, fora isso, como uma pessoa como qualquer outra. Aí talvez esse ponto de
convergência, de identificação, é que seja aquele ponto que segura a pessoa, que captura a pessoa. E bom, aí tem a diversidade, né? Mas houve um aumento muito grande, não é? Assim, uma diversidade muito grande, porque eu tenho um filho com 21 anos e na adolescência dele eu não via isso. O que é que tinha? Eu tinha um mangá Messias, que era era a história da Bíblia, mas eu não vi essa diversidade toda, né? Porque agora eu tenho ele tá com 21 agora, eu tenho outra com 16, mas é assim, olha a quantidade de título. Fora o que ele não deixou trazer. Isso aí ele ainda disse, não deixa ninguém abrir, porque senão vai... Aí tem lá um estante com livros, títulos diferentes, histórias diferentes. Eu assisti com minha filha uma série só de vôlei, muito legal, muito interessante. Assisti também o Attack on Titan. Também. Gente. Ela fez a festa dos 15 anos dela, porque a festa de 15 anos é tradicional. Ela, um mês antes, ela disse assim, eu quero personalizado, eu quero da Attack on Titan. Eu vou mostrar a vocês, vai aparecer aí a roupa dela. Top das galáxias, eu estava lá, fui. Gente, aí assim, é como se de um tempo pra cá, de alguns anos pra cá, houve assim um boom, não é? Eu acho que a internet também fez isso, Sim, né? sim. Aproximou, né, o acesso e aí, né, tem esse boom aí. Mas fale mais aí pra gente, professor. Vamos pensar nessa questão cíclica. No início, a gente tinha basicamente só a TV aberta. Ok, aí... vamos entregar. Pode se entregar. Eu já disse que meu filho tem 21 anos. Vai conta. Anos 60, anos 70 era só TV aberta. Aí, anos 90, começam a vir alguns mangás. Ainda muito restrito, mas já vem a tradução em português. Ainda não estamos falando em internet. Aí, da metade final dos anos 90 para cá, aí começa a vir uma quantidade maior de mangás, uma quantidade maior de animes, e a internet ela populariza. Então, aqueles nichos que até então não tinham tido contato, progressivamente, gradualmente, começam a ter esse contato. Então, você vai ter no século XXI para cá, o primeiro pessoal que até virou um comentário, um termo muito comum na internet, que é quando teve o ataque de 11 de setembro, aí estava exibindo-se um capítulo de Dragon Ball. Né? Aí parou para mostrar os ataques. Aí muitas pessoas elas meio que pontuam isso. Eu estava vendo Dragon Ball e parou para mostrar o ataque. Tá entendendo? Então existe essa propriedade de convergência do imaginário coletivo. Foi um primeiro momento. Aí depois, lá por volta dos anos 2010, 2012, aí tem uma nova leva, né, de novos produtos, que aí não depende mais da televisão. Né? Vai depender o quê? Da internet. E a internet ela tem uma diversidade muito grande, não tem impedimentos, não tem censura, tem aqueles sites que é de fã para fã, né? Onde o próprio fã, sem ganhar dinheiro, ele vai fazer a tradução e vai jogar na internet. Então, como os pais muitas vezes não têm controle do acesso dos filhos na internet, aí eles não percebem que ele está consumindo aquilo ali. Né? Que bom que é isso que está consumindo. Exatamente. Ainda bem que, né? Uma coisa boa aí. O filho que está consumindo uma coisa terrível por aí. Mas aí, esse segundo momento é caracterizado por essa expansão e o alcance desses nichos que ainda não tinham tido contato. E aí eu vejo que agora, anos 2020, por conta da pandemia também, que as pessoas tiveram que ficar mais tempo em casa, aí talvez a gente esteja chegando num terceiro momento desse início de século, que talvez esteja sendo viabilizado pelas plataformas de streaming. A Netflix, pode falar? Pode. Você vai ser processado. Quando nós fomos o podcast mais ouvido, né, no Brasil, quem sabe, mas agora tá tudo ok. Essas plataformas, como a Netflix acho que é a mais conhecida, a mais acessada. Aí eu creio que essa característica agora, desse terceiro momento, talvez seja justamente o acesso pelo stream mesmo. Então você pagará uma mensalidade e vai ter acesso pontual a uma produção e, consequentemente, você vai ter uma possibilidade maior de ter esse contato. Um contato que é muito íntimo, né? Você está ali, aí você coloca, não é mais
no notebook, é na TV. Na TV, aí, tá mais em casa, tá mais em né? casa. Isso eu acho que é uma coisa muito típica desse momento da pandemia, que a gente teve que ficar mais tempo em casa, ficar mais tempo com os nossos familiares, e aí talvez a Netflix e outros streams tenham contribuído para esse momento, entre aspas, em família. Então, vamos ver aqui o Attack on Titan, né? Vamos ver e tal. E aí eu acho que, de repente, nesse momento, os pais perceberam esse contato maior. Não, um desenhozinho. Isso há 10 anos atrás. Então agora... Mas eu agora percebo também muita estranheza dos pais. Eu sou uma mãe que participa muito. Então, eu tenho um acesso muito próximo aos meus filhos. Sempre tive, né? Da infância, adolescência. Sempre estava ali junto, acompanhando tudo. Né? Mas eu vejo que quando eu falo com os pais têm estranheza. Não, esse negócio agora é só uns desenhos japoneses, uns bichos do Oiano. Tem uns zumbis. Então, eles estranham ainda muito. Muito pai ainda estranha, não entende como é e nunca parou para ouvir, né? Então, isso é difícil para os adolescentes também, né? Você vê que o pai não apoia, não vê, não participa daquilo, não entende, só critica. Conhece, não quer conhecer, né, também. Porque muitos pais não querem sentar, tirar um tempo e falar assim, o que meu filho está assistindo? O que é isso? Que mundo é esse, né? Porque eu vou lá, né? O meu tem 10 anos, eu vou lá e falo, o que é isso? Ai, mãe, você não vai entender, mas me explica o que é, que eu quero entender o que está acontecendo. E vou, né? Mas eu acho que é isso também, os pais não querem, né? Eles têm tanta coisa que não querem parar um pouquinho para entender esse mundo. E aí é complicado, porque aí é a geração, né? O conflito de gerações. Você não sabe e não tem como dialogar. Não é mais ou menos isso também? Justamente. Esses pais, quando eram crianças, adolescentes, eles eles estavam nesses nichos onde não se alcançou, onde esses produtos não chegaram lá. Então, os filhos deles, eles estão nos nichos agora que consomem avidamente. E também é interessante que o mangá, o anime, eles trazem uma narrativa diferente dessa tradicional e clássica que a gente tem no Ocidente. O herói pode morrer e morreu. E aí fica sem o herói e pronto. Isso para o ocidental é muito esquisito. O herói tem que estar lá. Tem que estar lá, gente. Super-herói morreu, depois volta. Como assim? Morreu. Então, eu creio que é justamente isso. Esses pais lá, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, eles não estavam nos nichos de consumo que os filhos estão agora. Aí eles não conseguem entender. Poxa, mas por que ele está consumindo isso? Por que não está vendo o Super-Homem, Mulher Maravilha? Porque isso aqui, isso dá... eu tenho noção do que seja, né? Mas... esse negócio do olhão. Não é? Esquisito. Que isso, hein? Agora o menino só quer comprar essas coisas aqui, uns negocinhos que... Vou brigar com o quê com isso aqui? Né? Vem por aí. E você, Bia, como otaku, é isso? Otaku, gente, a piada interna. A piada interna é porque eu estava chamando ela de Potoco. Pessoa conhecida. Tem mais conhecimento. Pois é. O que te atraiu nesse mundo? Como é que é pra você? Então, eu fui entrada nesse mundo desde muito pequena, porque a TV aberta tinha o famoso Naruto, que eu acredito que é o mais famoso, assim, é o Naruto. Então, eu já tive esse contato desde pequena, mas eu acredito que eu me apaixonei mesmo na minha adolescência, quando eu comecei a estar mais próxima também dos filhos de Dona Eduarda. Dona Eduarda. Eu quero saber. Nunca. Adorei isso. Ela escolheu o dia certo. Eu fui chamada de Potoco. Isso é sensacional. Eu fui chamada de Potoco aqui. E eu queria me vingar por isso. Então, o meu momento chegou. Olha aí, assim que a gente conhece as pessoas, tá vendo? Mas foi exatamente na minha adolescência que eu realmente comecei a me apaixonar mais por isso. Mas as histórias cativam a gente muito, né? Como Leconte falou, realmente são histórias diferentes do que aquilo a gente está acostumado. Então, o herói muitas vezes pode morrer, muitas vezes ele pode não
não ser como a gente espera que ele seja, o vilão também não. E aí, eu acredito que causa na pessoa que está assistindo uma sensação diferente, um sentimento diferente. Então, causa em mim muita inspiração, né? Então, muitos desses que a gente vê aqui nos trazem a uma realidade, a um mundo, por mais que fictício, uma realidade no mundo atual, né? Nos trazem crescimento para mim, muito crescimento, tanto na minha área, na minha vida cristã também me ajuda bastante os animes, essa vida fictícia aí, me ajuda muito, mas é muitas histórias de superação, muitas histórias de coragem, e isso influencia o jovem. E eu acredito, falando um pouco da minha experiência, em momentos que eu tive crises de ansiedade, principalmente nesse período de Covid, né? Foi quem me ajudou. Era exatamente esses animes, era exatamente esses mangás que me tiraram da condição de desespero, de muitas vezes estar nervosa, e até hoje é quem ainda me ajuda em momentos de prova, que às vezes eu fico muito tensa. Ontem mesmo eu fiz, quer saber, eu vou tirar o dia pra assistir anime e acabou. E foi o meu momento. E foi o que eu fiz. Ontem eu passei o dia inteiro apenas assistindo anime. E deu uma relaxada? Hoje eu já consegui apresentar o trabalho, eu já tinha estudado, então por que não? Por que não tirar um pouco o meu foco, né? Então eu acho que existe muito disso. Tanto... A gente tá precisando assistir anime. Estão precisando. Eu acho. Todo mundo, por favor, assistam anime. Estou aqui para todas as pessoas assistirem anime. Vai-se embora comigo lá pra casa. E vem cá, tem um personagem que te inspira mais? Como que é essa relação? Um exemplo, assim, de inspiração, como você falou. O que é que esse personagem faz que te inspira? O que é que esse anime faz? Anime. Eu sempre falava anime. Eu também. Animes. Então, eu vou dar um clássico, porque eu acredito que vai ser mais fácil até mesmo das pessoas procurarem. O próprio Naruto, tô aqui, ó, Narutinho. Mas o Naruto, ele sai de... Ele não... No começo, ele não tem família, ele não sabe onde está a família dele, qual foi a família dele, a história dele. E mesmo assim, ele, com muita superação, ele não desiste dos seus sonhos. Então, para mim, ele foi o meu primeiro, né? Ele foi o meu primeiro acesso. Então, ele até hoje ainda é a pessoa que, quando eu penso, Naruto não desistiu. Não vou. Meu exemplo de resiliência. Exatamente, Naruto não desistiu. Então, por que eu vou desistir? Porque, né? E em várias partes do anime, ele poderia ter essa oportunidade de desistir. Perdeu várias lutas, mas mesmo assim não desistiu, continuou, se superou em todas elas. Então, uma das minhas maiores inspirações, eu acho que é o Naruto Uzumaki. Que legal! Vários coraçõezinhos aí pro Naruto. Sim. Muito legal. Mas, hoje em dia, tem vários outros, mas eu acho que esse aí é o principal. Esse depoimento, professor, da Bia, faz total sentido, né? Que você fez uma pesquisa, né? E você viu que realmente se identifica. Até tá com o seu livro aqui. Sim, fala mais um pouquinho da sua pesquisa, fala do seu livro pra gente. Os estudos asiáticos, um olhar pós-moderno entre Brasil e Japão. Nessa pequena obra, eu vou até deixar com vocês. É um presente para... que legal! Muito obrigada. Olha aí, o Pavimento já ganhou um presente. Então, nessa pequena obra, a gente também analisa a questão do... Na verdade, essa pequena obra derivou da minha tese de doutorado. E minha tese de doutorado derivou desse espanto, né? Nossa, tá tendo isso tudo agora no Brasil, esse acesso todo, aí tem uns mangás, tem uns animes, tem cosplay, não sabia nada disso, estava por fora. Aí eu pedi para o meu orientador de doutorado na época para fazer uma pesquisa só com eles, com os cosplayers, e muito disso que ela falou está no discurso deles, porque a média de idade da amostra era 18 anos. Olha só. Então, esse discurso da resiliência, do empenho, pega
pega o personagem como referência e aí vai em frente. Às vezes se dá mal, às vezes não consegue, mas eu tentei, né? Isso, ou então consegue, eu consegui. Ponto para mim. Então isso é muito, muito factível mesmo no discurso do jovem. Isso já estava lá em 2008, né? São aí mais de 10 anos. Então, eu creio que isso também captura muito. A gente não tem isso na nossa cultura da mídia, da cultura pop ocidental, essa coisa da perseverança. Isso não é muito característico dos heróis até os anos... Até 20 anos atrás. E o que ela falou também é interessante, o que a Beatriz falou é interessante, a questão que existe uma certa flexibilidade em relação ao personagem. Então, na nossa cultura popular ocidental, o herói é o herói e o vilão é o vilão. Mas, nesse tipo de produto, o vilão, ele tem por que ser o vilão. Às vezes ele não é um vilão clássico, às vezes ele está ali porque alguma coisa o motivou nesse sentido, às vezes alguma coisa que o amargurou no passado, aí ele muda e começa a ter um comportamento que não é bem visto, antissocial ali naquela história. E às vezes o próprio herói, ele falha, ele admite a sua falha, aí ele entra num processo de busca pessoal, né? Por que eu estou nessa história? O que está acontecendo comigo? Por que eu não estou conseguindo? Então isso tudo, de uma certa maneira, reflete muito nesse nosso momento atual, né? O mundo é um lugar meio que perigoso atualmente. E os jovens, né, do Ocidente, eu acho que estão muito fragilizados, né? Muito frágeis. Né? Qualquer coisa você desiste, qualquer coisa você tem um transtorno, né? Você evolui para um transtorno, qualquer coisa você... Pronto, acabou o mundo, né? Então, realmente, como é interessante que são exemplos, né, de resiliência, de mostrar que você erra, que você falha, mas que você vai e se supera, né? Um dia de cada vez, né? Eu errei aqui, mas amanhã, vamos lá. E isso não desiste, não é tão fácil, né? Então, é bem interessante. E eu creio que isso, de uma certa maneira, reflete essa liquidez do mundo, né? Como a gente já estudou lá no curso de psicologia. Não existe mais aquelas certezas. Antigamente era o quê? Capitalismo versus comunismo. Então, se você está aqui, é capitalista. Se você está lá, é comunista. Agora não existe o inimigo, entre aspas, né? Ele está em todo lugar. Ele não tem mais aquele cara ali é comunista, aquele cara ali é capitalista. Não existe mais essa certeza. E, de uma certa forma, isso confunde as pessoas, deixa as pessoas inseguras. Né? Então, o pessoal que nasceu para antes dos anos 80... tem uma referência, tem uma base, né? E encara o mundo agora com essa base. Mas quem está vindo dos anos 90, 80 para cá, não tem uma base. Tudo é fluido, tudo passa rapidamente. E aí isso gera uma certa insegurança que esse tipo de obra combate. Tá lá o herói, se lascou todo, mas... Tá lá! Eu não desisto. Não desisto. É muito interessante isso. E aí... tem aquela identificação do adolescente, né? Ele sente pertencente àquilo, fala, como a Bia falou, não, eu vou conseguir. Se ele conseguir, se Naruto conseguiu, eu vou conseguir também. Isso é bom. É ótimo. É muito bom. Né? Infelizmente, alguns pais não entendem isso. Porque não, ou porque a criação não foi assim, na minha época era ou é ou não é. Aí não entende, pô, tá um negócio esquisito. Em outro momento, um evento que teve, aí eu estava falando justamente sobre a questão do estranhamento dos pais. Então, quando eu fiz a tese, aí defendi, apresentei e tal, aí, não sei, acho que quando na internet, acho que as pessoas têm acesso de alguma maneira, não sei, aí eu fui convidado para umas 5 ou 6 entrevistas. Olha só. Né? Mas não eram jornalistas, eram pais. Né? Eu sou João da Silva, da Gazeta Popular. Queria entrevistar o senhor, mandava e-mail. Aí quando eu ia no Skype, na época era Skype, eu não era um jornalista, era um pai. Um pai que estava querendo saber o que Curioso. O que é isso? Meu filho só lê essas coisas. O que é isso? Aí quando chegou, acho que na terceira, quarta entrevista... Né? Entrevista, Eu vou confessar, eu te trouxe aqui, professor. Quando chegou na terceira, quarta entrevista, que eu estava percebendo que já era um pai, eu falei,
a gente se encontra depois, daqui a um mês. Tá? Aí não aguentava mais não, porque era justamente isso. O pai não sentava, não compartilhava aquele momento, não queria entender, mas tinha um estranhamento. Aí procurava um especialista para tirar a dúvida. Mas não era mais Seu filho tem toda a experiência, toda a bagagem. Vamos sentar, vamos fazer uma pipoca, vamos entender o que está acontecendo, né? O que é. Vamos. mais especialista do que eu, seu filho. Por que que não fala? Pois é. E tem um acesso direto. Pois é. Então, essa questão da barreira de geração, ela é real. Existe uma certa negligência no sentido de estranhar, mas não querer entender. Porque quando estranha, é super natural, não faz parte da sua criação, da sua vivência, da sua infância. Aí você estranha mesmo. Eles vão estranhar quando for na época desde pai, né? Daqui a 10, 15 anos, vai ser outra coisa. Eles vão estranhar. Mas o problema não é o estranhamento, o problema é o não compartilhamento. Não compartilhar, não chegar, como você estava falando, não, vou sentar aqui, vou ver... Tem os games também, né? Sim. Vou jogar com meu filho aqui os games, me explica aí como que é a regra do jogo, não sei o quê. Isso que é o ruim, porque aí esse distanciamento que já existe por conta da barreira da geração, aí ele aumenta muito. E isso é perigoso porque outras coisas podem entrar aí. Meu pai não tá aqui mesmo, então deixa eu experimentar outras coisas. Aí essas outras coisas, o que é ruim mesmo, que é complicado. Quando vai ver depois, já tá lá. Né? Já tá acontecendo. Complicado. E você, Duda? Duda não, Bia. Fotou. Silêncio, dona Duda. Gente! Otaka, que é feminino. Otaka. Otaku. Mas na sua casa, com seus pais, foi tranquilo? Houve esse estranhamento? Como é que foi pra você mostrar esse mundo mangá lá em casa? Então, quando eu era criança... foi mais fácil, porque, né, ali, pode dizer, o programa? Pode. TV Globinho. Mas era mais fácil ali, a gente tinha Dragon Ball, a gente tinha também o Naruto. Então, era mais fácil esse acesso. Mas quando eu fui crescendo, e aí... né, fica mais difícil aí o acesso, porque acabou a TV Globinho e agora, por onde assiste? Onde assistir, né? Encontros com eu faço parte dessa geração de hoje, né? Volta TV Globinho, né? Sim, por favor. Mas onde encontrar isso, né? E agora, a gente não tem dinheiro, pelo menos eu não tinha dinheiro, né? E aí... tive que assinar um programa aí de stream, que vou indicar, inclusive, a Crunchyroll, já que pode falar. Já que pode falar. Vamos abrir tudo aqui. Várias dicas aqui com Bia. Isso. Mas tive que assinar, e aí, como é que explica? Oxente, como assim? O que é isso? E... no princípio, minha mãe achou engraçado. Como assim? Vai ficar assistindo agora esses negócios em japonês? Tu tá entendendo o quê aí? O que que tu entende? Mas tem legenda, a pessoa lê, tá? Mas, a princípio, foi esse estranhamento, assim, mas graças a Deus, ela... foi perguntando, né? E aí, entenda o quê? O que é isso? E essa história de quê? E fala sobre o quê? Agora, a Attack on Titan, ela não gostou muito não, viu? Porque ela não entendeu o princípio ali do negócio. Ela não curtiu a ideia. Eu achei meio bizarro, mas... medonho. Eu não consegui parar Eu diria de assistir. medonho. É meio medonho. Mas... já conquistou o seu coração. Me prendeu. Pois é, mas aí foi assim, foi tranquilo. Eu tenho 2 irmãos, então... antes, logo no começo, eles também já tinham, né, um pouquinho... o Dragon Ball, antigamente, meu Deus do céu, era o, né? Era o anime. Era o anime. Então, ajudou também um pouco disso. Eu acredito que para outras meninas, eu acho que ainda é um pouco complicado, mas como eu tive 2 irmãos em casa, isso facilitou um pouco.
mais velhos, né? Muito legal. Eu acho interessante porque abre a porta também para conhecer a cultura japonesa, né? Eu falo pelo meu filho, Pedro, ele tem 10 anos. E quando ele começou com esse mundo e tal, e eu lá, sim, mas o que é isso? Ele, mãe, eu quero comer comida japonesa. Eu fiz, você quer? Vamos comer. Lamento nada. Olha só, Aí, ele aqui, ó. tá Comendo isso comendo. aqui, tá? Exatamente. Vou comer. Você sabe comer de hashi, gente? Eu não sei comer de hashi, vou confessar. Eu sempre tenho a liguinha ali. E ele fez e foi e come com hashi, experimenta tudo. Lá, quando a gente tá morando em Brasília, foi para um mercado, lá tem um mercado maravilhoso, cheio de coisas. E minha família é de São Paulo, toda vez que eu vou para São Paulo, ele quer ir para Na Liberdade, né? Sim. Lá na Liberdade ele vai e tal, e compra um monte de coisa, não sei o que, e tá, e assista, eu não sei os nomes, né? Mas enfim, todo esse mundo aí. E eu achei interessante que agora ele quer aprender japonês. Eita. Aí tem um aplicativo, não tem um aplicativo lá de não sei o quê. Ele falou, eu não quero aprender inglês, eu quero aprender japonês. Só que pra você aprender o japonês, tem que aprender o inglês primeiro. E ele tá revoltado, porque ele não quer isso. Ele falou assim, não é isso que eu quero japonês. Mas tá dando, né? Então eu acho legal essa abertura também, né? Pra conhecer outra cultura. Sim. Eu acho interessante essa abertura que traz, né? O mangá também. Justamente. Inclusive, acho que foi ano passado, ano retrasado, tinha visto uma reportagem de uma estudante brasileira que ela foi fazer o doutorado no Japão por conta justamente dos mangás e animes. Foi assim que ela começou a se interessar pela cultura japonesa. Olha aí. Aí ela começou a aprender japonês. Aí ela entrou na graduação, não lembro o curso dela, aí fez a graduação, mestrado no Brasil e conseguiu a bolsa para fazer o doutorado lá. E tá lá. Que legal. Olha só. Então é isso. Eu creio que se a gente pega por um lado positivo, que dá um retorno legal para a pessoa, ela se liberta, ela vai fazer, né? Vai avançar. Incentivo, né? Uma motivação que você tem para... Justamente. Então, eu creio que é uma abertura assim. No passado, a gente pensava que o Japão era só o quê? Samurai. A terra do samurai. Aí só tinha isso, né? Não, agora a gente sabe que por conta, né, das produções, tem um monte de outras coisas, né? Tem a questão da meditação, do respeito ao idoso, do respeito ao meio ambiente, né? Isso é muito, muito típico do japonês. O respeito é muito presente em todos os mangás e animes. Muito, muito presente. Então, isso pra mim também foi uma das coisas que me encantou. A forma como eles chegam em casa, né? A forma que eles tratam os mais velhos, sempre foi algo que me encantava, assim, porque não é comum aqui, né? Valores e O princípios, respeito né? é muito forte. Eu tenho uma cunhada que é filha de japonês. Então, eu sei de muita história que ela conta, né? Dos avós, como é que são tratados, né? Tem até algumas coisas engraçadas. Mas por respeito ao mais velho, né? Por respeito ao idoso. E é bem interessante. E acho que vocês veem muito isso nos mangás. É porque eu não assisto muito, mas... Deveria, dona Eduarda. Otaku. Tô ficando com medo de ficar ao lado dela aqui. Vou parar. E assim, pra quem tá entrando agora nesse mundo, né, de mangá, Bia, o que não pode deixar de assistir, ou por onde começa? Dá aí um manualzinho, assim, rápido e básico pra galera que tá começando, ou pra mães de otaku como eu. Manual para mães. Não, assim, por onde começar? Eu acredito que por séries menorzinhas. Porque aí você não se desgasta tanto. Porque um dos problemas, isso conversando com amigos, né, colegas meus, é que, eu não assisto porque é grande demais. E quando é que vai acabar isso? Enfim, né? Mais um retrato da sociedade que precisa tudo ser rápido e acabar e fim, pronto. Então, para inserir uma pessoa, eu acredito que uns menorzinhos, aqueles pequenininhos, de 12 episódios. E aí, você vai colocando um Naruto depois. Sim, quais seriam esses pequenininhos de 12 episódios? Quais os nomes? Por favor, ajude. São tantos, Ajude as mães de otaku. Ajuda aí também, Leconte, se lembrar. Deixa eu pensar. É porque uns que eu penso eu não quero indicar,
Ok. Isso aí eu não tô muito afim. Vai assustar, né? Vai assustar. Mas assim, então assustar a você princípio, procura os sério. pequenininhos, né? Os menores com as menores duração. Assim. Uns mais bobinhos, assim. Tem um... One Piece é em que nível ainda? O One Piece é o maior de todos. Eu assisti alguns capítulos assim, soltos. Mas é o maior de todos. Dona Eduarda. Ainda não teve nem fim. Ainda tá se produzindo One Piece. Tá saindo ainda mangás deles há pouco, Mas né? é eterno, né? Toda Deve ser semana. eterno. Que seja eterno. Por favor. Dure. Enquanto dure, por favor. Que seja, não acabe nunca. Mas, realmente, começar por One Piece, só se você realmente estiver com muita, muita, muita vontade de ser uma pessoa consumidora disso aí. Porque senão você vai se desanimar. Mas a pessoa pode não ser compulsiva e assistir alguns pra conhecer e não precisar ir assistir Mas aí- eternamente. Mas né? aí que tá. Às vezes, não é atrativo no primeiro episódio. E aí, o que acontece? Pra uma pessoa que teve esse primeiro acesso, né? Vai pra Titan. Pode ser, que já é uma pancada na sua cara. Eu acho que eu vou começar com Naruto. Dragon Ball Z, eu acho. Eu vou voltar lá, Já Peraí também, né? Jaspion não, né? Pô, Mas- Jaspion. Eu nem sabia o que Naruto é médio, eu acredito, assim. Tem muitos episódios, sim, mas alguns são fillers, que são episódios que são lançados por conta de um tempo, né, que não foi lançado o mangá, e aí eles colocam um episódiozinho aí pra as pessoas matarem a saudade, eu diria. Mas tem muios fillers, mas dá pra assistir, eu acho. Os de que vôlei são legais. os de vôlei, pronto. Haikyuu é muito bom, é pequenininho o Haikyuu, tem 4 temporadas, eu acredito. E são de pequenos 12 episódiozinhos de 20 minutos. É excelente. Haikyuu também é Vamos muito fazer o seguinte, na descrição do vídeo a gente vai deixá-la, você vai fazer uma Pronto, seleção. ótimo, A gente excelente. deixa na descrição do vídeo para Ótimo. vocês acessarem as dicas da Bia, não é? E pra gente fechar aqui, professor, fala pra gente, mais ou menos, o que a psicologia fala desse encantamento, assim, dos adolescentes e tudo por essa cultura. Dá uma amarra, assim, pra gente entender mais ou menos. Eu penso que seja um processo de identificação social mesmo. É um produto midiático que faz as pessoas convergirem para o seu consumo. E no momento que consome, tem um contato com outros consumidores. Aí se gera um grupo. Se gera um grupo social, se gera um ambiente de comunhão entre as pessoas, né? Onde as pessoas vão se conhecer, vão se reconhecer. Isso não necessariamente tem que ser como chamamos aqui, ao vivo e a cores, né? Sim. Isso acontece muito pela internet. A internet é um local de encontro também. Então, eu percebo que as pessoas, elas se reconhecem, elas se veem um pouco elas mesmas nos outros que consomem também. E aí, É uma troca. É uma troca. E aí é um pulo mesmo, quer dizer, eu gosto do Naruto, eu também gosto do Naruto, e você também, tá, não sei o quê. Já virou conversa. Pronto, aí já virou conversa. amigos já virou- para sempre. Pronto. Se identificam, né? Acabou. Aquele jovem adolescente que estava lá isolado, pronto, já não está mais isolado. Ele já tem os amigos dele, e são amigos que falam a mesma língua que ele. Não é mais chato ir para a escola, porque tem lá os coleguinhas que também consomem. De repente não é mais não é tão estressante assim estudar, porque você troca um pouco como você falou, a questão da ansiedade. Vamos assistir juntos, né? Você assistiu o último episódio, aí vai diluindo um Inclusive, pouco. isso ajuda também. Ó. Gente, consumam, consumam, por favor. Mas digo por experiência que eu uso muito de alusões daquilo que eu assisto
na minha prática. E olha, eu faço enfermagem, é saúde. Mas eu consigo trazer aspectos dos animes, dos mangás para a minha vida hoje. Então, isso também te traz um repertório muito bom. Então, isso ajuda bastante também. Olha aí, muito bom. Adorei o bate-papo de hoje, né? Muito gostoso. Muito obrigada. Muito obrigada. Não é? Muito obrigada mesmo. Fizeram as pazes agora. Você fica à vontade, né? A mesa é sua para falar, para agradecer, para suas últimas palavras. Se alguém se interessar pelo livro, é possível adquirir? Acho que creio que sim. Creio que um livro já tem seus 9 anos, mas acho que entrando em contato pelo site da editora, talvez ainda haja exemplares, mas o que se faz muito hoje em dia é pela internet mesmo, você compra em PDF. Então, a CRV, editora CRV de Curitiba. CRV. Pronto. É uma editora de Curitiba, quem tiver interesse, estudos asiáticos. E também agradeço o convite de vocês, conversar. Não é sempre que, uma vez estando num ambiente acadêmico, a gente possa falar sobre Naruto. A gente consegue falar assim, bem no corredor, rapidinho. Tô certo! Então foi um momento muito divertido, muito agradável com vocês. E sempre que precisar, estou aqui à disposição também para falar sobre outras coisas. Consumam esse tipo de mídia, porque, como a nossa colega falou, ela não é uma mídia que vai ser agressiva. É claro que vai ter produtos que aí você pode discernir claramente aquilo que pode ser muito não apropriado para sua faixa etária, mas, como eu estava falando, sempre tem uma mensagem, e geralmente é uma mensagem positiva. Né? Então, eu acho que para os tempos de liquidez, onde a insegurança é que governa, então a gente pode tentar eliminar essa insegurança tendo boas referências. Então, assim, o que eu falo é, vão em frente, não tem problema não. Joia. Tá vendo, rapaz? Olha aí. Por favor. Bia? Eu queria agradecer pela oportunidade, porque, assim, quando eu escutei o áudio de Eduarda dizendo é pra falar de anime, eu pensei, com certeza estou disponível, sim, é claro. Porque realmente é algo que... Eu sou garota propaganda. É algo que está presente em toda a minha vida, está presente em muitos passos meus, em muitas falas minhas, muitos posicionamentos. Faz parte hoje de quem eu sou. Então, eu fico muito grata pela oportunidade que vocês me deram. Muito bom esse papo de escutar um pouco também de uma forma mais educacional, né? Mais especialista Você é mais do que eu. Posso ter certeza. Mas um viés científico, né? Um viés científico, pronto, ótimo. Mas maravilhoso. Experiência única. Foi ótimo. Foi Obrigada, ótimo, gente. foi ótimo muito bom, mesmo. Um papo. E aí, vamos encerrando mais um Papo em Mente. Nos sigam nas redes sociais, @Papo em Mente, no YouTube Papo em Mente, tem o Deezer, podcast. E é isso, gente. Encerramos por aqui, porque a gente é diferente, mas o papo é em mente. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchauzinho.